Já pensou em viajar para Fernando de Noronha e voltar de lá como quase um cidadão cientista ou uma cidadã cientista? Essa experiência é possível e eu garanto, você vai se apaixonar. A ilha acumula uma série de títulos como Patrimônio Natural da Humanidade pela Unesco, uma das principais áreas de desova de tartarugas verdes do Brasil, Sítio Ramsar como área úmida de relevância internacional e, mais recentemente, ganhou o reconhecimento internacional como ISRA, uma sigla em inglês para área importante para tubarões e raias, além de outras premiações conquistadas individualmente por projetos de conservação que trabalham aqui. Tudo isso se traduz em moradores engajados nas causas ambientais e com bastante conhecimento para compartilhar. Já pensou em conhecer de perto essas pessoas, aprender com elas e até colaborar com a conservação? Esse é o convite do episódio de hoje. Eu sou Clarissa Paiva e este é o Fala Noronha, uma produção da Atalaia Receptivo. Vamos lá? Chegamos. Fala, Noronha. A gente fala com o Fábio Borges, que é documentarista, fotógrafo, documentarista, um dos coordenadores do projeto Tubarões e Raias de Noronha, junto com a bióloga Bianca Rangel. E bem-vindo, Fábio, morador de Noronha. Bem-vindo, Fábio. Muito obrigado, um prazer estar aqui. Começar pedindo para você contar como foi esse encontro seu com o projeto Tubarões e Raias, né? Eu sei que não foi a sua primeira participação em questões ambientais, né? Nesse registro ambiental. Queria que você contasse um pouquinho. Contextualizando um pouco isso, a minha ação, né, como colaborador com pesquisas ou com algum tipo de comunicação em relação à preservação ambiental, começou desde que eu pisei em Noronha, né? Quando eu cheguei em Noronha, quase 30 anos atrás, ano que vem eu completo 30 anos, era uma ilha bem diferente, né, com uma estrutura bastante diferente, e eu cheguei como sócio de uma das operadoras de mergulho, e notei que os biólogos chegavam na ilha para fazer os seus trabalhos, mestrados, doutorados, etc., e não tinha apoio, né? O IBAMA, na época, não tinha onde alojar, não tinha nada, não tinha barco, tudo era muito mais simples em Noronha, menos de tudo, menos carro, menos barco, menos tudo. Então, os pesquisadores sentiam muita dificuldade com isso, e a gente sempre, na nossa empresa, né, a gente sempre acolheu e estreitou esses laços, porque, afinal de contas, está numa unidade de conservação importante, né? Um Parque Nacional Marinho, tá? Um dos principais parques nacionais marinhos do Brasil, e tem tudo a ver a gente unir as duas coisas, né? A gente unir o visitante com a missão principal do parque, né? Que é a defesa e que é a sensibilização pela defesa do meio ambiente, né? Isso que é muito importante, por isso que o parque permite visita, porque ele pode sensibilizar as pessoas. E acabou que eu acabei indo parar na comunicação mesmo, trabalhar de fato, né, com TV e tal, sempre nesse tema, sempre falando sobre conservação ambiental, sempre sensibilizando, mostrando as belezas do fundo do mar para gerar conscientização. E muitos anos se passaram, o projeto Tubarões e Raias de Noronha apareceu. No primeiro momento, né, com o trabalho de doutorado da Bianca, ele era basicamente isso, ele era um projeto voltado para pesquisar tubarões e com um pouco de comunicação, mas voltado para o trabalho dela. Só que as coisas foram crescendo, ela se articula muito bem, faz muitas parcerias e mais pessoas foram sendo envolvidas. Então, quando eu conhecia a Bianca e o projeto, ele já tinha até um certo porte, já tinha uma certa rede de apoiadores e tal. E desde o começo, assim, eu me impressionei muito como podia uma bióloga sozinha conseguir tanta coisa, e tão pouco tempo, na verdade, né? E aí eu falei, nossa, tem muito potencial aí, e hoje em dia não tem nenhuma ONG que tome conta dos tubarões, né? O projeto era um projeto de pesquisa, era um projeto de comunicação, era uma ideia, era um movimento, mas não tinha uma institucionalização.
Então, eu propus a ela, com mais alguns amigos, cara, vamos formalizar isso, acho que a gente consegue dar os próximos passos com muito mais propriedade se tiver organizado como uma instituição, né? Então, criamos uma ONG por trás, hoje é uma ONG que cuida do projeto Tubarões e Raias de Noronha, e sim, com certeza, isso aí abriu portas, né, e maneiras a gente assinar convênios de colaboração, até esse projeto do Sueste, né, que é esse fundo bonito aí atrás de você. A gente tem um termo de colaboração assinado com o ICMBio, e esse tipo de coisa só é possível quando você tem uma personalidade jurídica por trás, né? Então, a gente acabou unindo esses esforços, né? Eu, com tantos anos aí na base da comunicação, traduzindo a linguagem dos biólogos, a coisa mais fechada, né, mais difícil de se compreender, com a comunicação para o público em geral, né? E acabei também entrando em projetos propriamente de pesquisa, né? Hoje em dia, a ciência cidadã é uma realidade importante, então a gente tem também uma rede de colaboradores nesse sentido, então uma coisa puxa a outra, né? É aquele ciclo virtuoso, né? Aquele movimento. Eu enxergo hoje o projeto como mais um movimento do que simplesmente um projeto de pesquisa. Como é que está a sua rotina hoje em relação a isso? Assim, eu sei que tem palestra, né? Enfim, e dentro dessa rotina de monitoramento, palestra, reunião, tem alguma história curiosa para contar, de, enfim, contato com turistas ou com os animais? Vamos começar pela rotina, né? Acaba que, assim, eu sempre fui muito atarefado, tenho um monte de coisa, tenho uma empresa, dentro da própria empresa tem áreas diferentes de atuação, né? Trabalho com comunicação, tenho uma produtora de vídeo e tal, mas são áreas diferentes, trabalhos diferentes. E aí, quando eu embarquei no projeto, né, e na gestão dessa ONG nova, isso toma um tempão, mas é um tempo que eu deixo ser ocupado assim com o maior prazer, né? Porque tem uma causa importante, tem um propósito importante por trás, então acaba encaixando as coisas. Mas no dia a dia eu cuido uma boa parte da parte burocrática, né, do instituto, sou eu que faço. Então uma parte que eu não vou nem falar muito aqui, porque burocracia ninguém aguenta muito, né? Mas é aquele mal necessário. Mas a gente tem também esse projeto de monitoramento aéreo do Sueste, que começou até como uma iniciativa minha, eu fui convidado pelo ICMBio para fazer, né? Ainda não era pelo projeto Tubarões e Raias de Noronha, era o Fábio Borges, documentarista, indo lá fazer imagens aéreas de drone, e acabou que a gente transformou esse simples monitoramento num projeto de pesquisa maior, com mais informações sendo levantadas, né? E a gente tem uma frequência diária. Então, eu e mais algumas pessoas, né, não faço isso sozinho, vamos lá ao Sueste praticamente todos os dias para voar com drone e gerar uma série de informações importantes. E ali também acaba virando um espaço de comunicação, né, porque muita gente pergunta, muita gente quer saber o que acontece na praia e tal. E, além disso, tem outros trabalhos importantes, né, de comunicação. Eu dou essa palestra semanal, também comecei como uma palestra minha, não estava vinculada ainda ao projeto, mas a gente trouxe para o projeto também. E ali sim é um espaço de lidar com turista maravilhoso, né? Ali aquele espaço do Projeto Tamar é incrível a capacidade de comunicação que a gente tem ali, o interesse que a gente recebe dos turistas, né? Que perguntam sobre tudo que você imaginar ali, né? Tubarão é esse bicho que traz uma tremenda admiração para muita gente, mas ainda muito receio, muita informação equivocada. Então, ali é uma oportunidade maravilhosa, né? De conversar, de comunicar, de tirar, de ouvir. É um termômetro do que as pessoas estão pensando, estão imaginando em relação ao tubarão, como que elas se sensibilizam, né? E quais são os tipos de informação que ainda há muita carência. Então, esse contato direto com o público é muito interessante nesse sentido também. E as pessoas também procuram vocês ali no Sueste para entender um pouquinho, também gera curiosidade, né? O monitoramento lá na praia. Gera bastante curiosidade. A gente fica pouco lá, a gente fica 1 hora por dia, mas nessa 1 hora, assim, eu acho que não teve nenhum dia que eu não fui abordado por gente querendo saber, entender mais e tal. Então isso é muito importante. E hoje em dia, a própria Baía do Sueste teve o seu uso um pouco direcionado para o tubarão, né? Com uma relação direta da interdição ao mergulho,
Quando as pessoas veem aquela praia super convidativa e não podem entrar na água, às vezes a explicação acaba vindo que é por conta dos acidentes que aconteceram lá. Para quem não conhece Noronha entender, a Praia do Sueste, que fica numa das extremidades da BR-363, uma das mais lindas e mais acessíveis da ilha, hoje só pode receber turistas na areia. Isso porque, depois de 2 incidentes com tubarões ali, os pesquisadores comprovaram uma frequência maior de tubarões-tigres na área e o Parque Nacional Marinho tomou essa providência. Mas a visita ao local continua valendo muito. Como o Fábio falou, agora é um espaço para contemplar e aprender com a natureza e os pesquisadores que sempre estão ali no local investigando a vida marinha. Acaba que direciona a atenção dos turistas para entender mais sobre os tubarões. Então, tem esse lado que é inconveniente, né, de ter uma praia que não está podendo ser utilizada para banho. Por outro lado, virou um espaço muito importante de conversa, de discussão sobre a presença dos tubarões aqui, a importância ecológica deles, né, as medidas preventivas para acidente, ou até para as pessoas entenderem que esses acidentes são raríssimos, são super raros, né, mais fácil um raio cair na cabeça de uma pessoa, literalmente, né? Mais fácil um raio cair na cabeça de uma pessoa do que ela ser mordida por um tubarão. Então, o Sueste virou um espaço importante de discussão e interpretação desse grupo, né? Que acaba sendo abordado pela grande mídia sempre com uma coisa mais negativa, mas quem tem a oportunidade de ver o tubarão de perto, de entender um pouco mais sobre o tubarão, sem dúvida nenhuma vai se apaixonar e vai ser mais um defensor. Nas palestras, até, enfim, são pessoas de todas as idades, né? E aí, crianças também têm esse interesse ou vão... Eu acredito que quem vai para a palestra já tem um pouco de interesse, né? Mas tem alguém também que vai meio combater e falar que tem medo e tal, ou não? Olha, até infelizmente não. Eu gostaria de receber na palestra os opositores, que são poucos. Né? É muito difícil hoje em dia você encontrar uma pessoa que acha que tem que matar tubarão, tem que acabar com todos os tubarões para tornar o ambiente mais seguro. Tem um outro que ainda fala alguma coisa mais ou menos nessa linha, mas essas pessoas infelizmente não vão para um espaço de discussão. Eu até gostaria que fossem, porque é na conversa e na boa discussão, né? Na discussão respeitosa, né? Não é discussão bate-boca, mas nessa divergência de opiniões que as coisas se ajustam, se chega a soluções novas, se chega a compreensões diferentes, né? Então, a maioria, não vou dizer que 100% das pessoas que buscam a palestra são defensoras do tubarão já, ainda que muitas tenham receio, tenham lá os seus medos, que ao longo da palestra costumam ser diminuídos, né? É um dos objetivos da palestra, mas são pessoas que já têm uma consciência pró-conservação. E você começou a falar um pouquinho sobre a ciência cidadã, né? Esse trabalho que vocês fazem. Eu percebo que em Noronha tem aumentado a adesão, né? De guias, de moradores. Como é que você vê esse movimento? E se você acha que isso vai acabar atingindo também os turistas? Se você já presenciou algum turista assim que voltou de um mergulho encantado, que mudou um pouco, né? Que está interessado em observar mais, em registrar, em participar, em acompanhar os projetos? A ciência cidadã hoje é uma realidade, ela veio para ficar, veio forte, né? Num país como o Brasil, especialmente em que os recursos para pesquisa são muito escassos, né? Qualquer pessoa que trabalha com pesquisa aqui há muito tempo sabe como é difícil você ter uma continuidade de recursos. E então a ciência cidadã acaba ajudando a cobrir um pouco essa lacuna, porque vamos ser mais práticos para quem não conhece, né? No nosso caso, o projeto usa muito imagens que são enviadas voluntariamente pelas pessoas, fotos e vídeos de tubarões, de raias, né? E a gente sempre pede que mande junto informações sobre a localidade, a profundidade, alguma observação especial que a pessoa viu ali, um movimento diferente, tá? No caso de foto. No caso de vídeo, a gente consegue identificar melhor o comportamento, né? E dali dessas imagens, a gente consegue tirar um monte de informações importantes, especialmente quando ela vem junto com essas informações, né? Tipo, onde foi tirada a foto, algum horário específico do dia, apesar de já ter nas meta tags, né,
do próprio arquivo, a gente vê o horário e data e tal, mas todo o resto de informações que a cidadão passa para a gente coloca isso numa planilha, e na hora que a gente junta milhares disso, a gente tem muitos dados, por onde os tubarões circulam, o estado corporal deles, alguns bichos a gente consegue individualizar, né? Então, por exemplo, um animal que tem lá um serrilhado específico na nadadeira dorsal, ou uma cicatriz, a gente pode dar um nome, faz um registro daquele bicho naquele dia e depois ver de novo meses depois ou anos depois em outro lugar, cresceu, não cresceu. Então são informações super relevantes. Isso é só um exemplo, né? No mundo inteiro está crescendo muito a ciência cidadã justamente por essa multiplicação de recursos, né? Porque são as câmeras, o esforço pessoal de estar lá dentro da água tal diariamente. Se a gente fosse colocar isso na mão de um pesquisador, seriam valores absurdos, né? Para ter essa consistência, ter essa frequência diária em vários lugares diferentes, em vários pontos de mergulho diferentes. Então, tem esse aspecto muito importante, que a gente pulveriza esses recursos de uma maneira voluntária, né, para o cidadão comum. E, além disso, que eu acho que é um efeito igualmente importante, é o engajamento que isso gera. Na hora que a pessoa oferece essa imagem, não é só uma imagem que ela está dando e vira as costas. Ela já demonstrou o interesse, ela já falou para alguém, olha, poxa, dele a imagem está servindo para uma publicação importante, a gente sempre agradece, a gente dá algum tipo de feedback para a pessoa, algum tipo de retorno, né? E ela se engaja e ela engaja as outras pessoas que estão ali perto do grupo dela, do núcleo familiar, de amigos dela, tal. Então tem um poder multiplicador muito positivo, né? É incrível, né? A gente tem hoje no projeto um reconhecimento da ONU como um selo, né, que a gente ganhou, que chama Green Citizen, que justamente traduzindo seria o cidadão verde. Nesse sentido, né, do cidadão comum achar um lugar que possa contribuir para a conservação, para a divulgação, né, dos ideais de conservação, que são muito importantes. E de repente é até muito mais interessante do que você voltar de Noronha, visitar Noronha, voltar de Noronha com uma foto, eu e o tubarão, que as pessoas se esforçam para fazer uma foto com a tartaruga, uma foto com o tubarão, uma foto com o golfinho, você contar para as pessoas que colaborou, que ajudou a identificar um tubarão, que, enfim, participou de uma ciência cidadã na ilha. É até uma experiência a mais. Você concorda? Não, eu concordo plenamente, acho que é isso, né? O engajamento é muito maior. A pessoa tirar uma selfie com um tubarão, ok, vai dar algum tipo de repercussão na rede social dela, até vai, tá? Sei lá, acredito até que engaje um pouco também. Mas é um engajamento um pouco mais vazio, né, digamos assim, né? Ao passo que na hora que você tem esse tipo de contribuição, são camadas, né, de benefícios, né? E então eu valorizo muito mais, eu gosto bastante do contexto, do conceito, e tem muita gente séria trabalhando com isso agora, tem vários grupos, isso é feito hoje para várias coisas, né? A gente tem vários projetos que seguiram esse modelo aqui, que fazem parte do nosso grupo de colaboradores também, né, como o Projeto Barracudas, Polvo, Aves, todos os projetos se beneficiam muito com imagens de turistas e moradores, né, não só de turistas, e descobertas importantes acontecem com frequência. A participação de um legado, né? Queria também pedir, Fábio, aproveitando a sua experiência com imagem e com tubarões, com a conservação, né, para você deixar um recado, falar com as pessoas que estão acompanhando, nos ouvindo ou assistindo pelo YouTube, que pretendem ir a Noronha, enfim, que tem pouca intimidade ainda com essas questões de natureza, né, mais selvagem. Que dicas você pode dar? Como é que a pessoa pode aproveitar melhor a experiência em Noronha e voltar uma sementinha aí de conservação? Eu acho que hoje uma das discussões mais pertinentes para os moradores, especialmente aqui da ilha, né, é que os turistas venham, de fato, conectados com os objetivos do Parque Nacional Marinho. Então, eu espero, realmente, eu dou essa dica, né, que ao vierem, não venham só com essa intenção de ir para uma praia bonita ou fazer aquela foto igual o famoso X ou Y fez. Tudo bem, a rede social tem um pouco desse, vamos dizer, eu não vou dizer culpa, porque acho que é um pouco pesado demais, mas a rede social às vezes transforma
um destino numa coisa um pouco banalizada que só serve para tirar fotos instagramáveis, digamos assim. E, na verdade, o destino é muito mais do que isso, né? A experiência turística é muito mais do que isso. Independente de ser um parque nacional marinho ou não, acho que toda vez que você vai para um lugar novo, você vai para um lugar distante, um lugar que tem uma cultura diferente, o ideal é justamente você tentar abraçar aquela cultura, né? Entender melhor, entender o jeito de viver daquelas pessoas, o que tem de bacana no lugar em si, no caso de Noronha, né, a natureza, o ilhéu, a história da ilha. Então tem muitas maneiras diferentes de você olhar a Noronha. Todas elas muito mais profundas do que uma foto linda. E sim, é uma paisagem linda. Em todo lugar que você apontar a câmera vai ser uma foto bonita. Então, não é que você tem que escolher entre uma coisa e outra, mas faça suas fotos bonitas, tenha a sua vivência bonita, mas mergulhe também na cultura, na arte, na sociedade, no modo de viver e, obviamente, né, na vocação principal de Noronha, que é na preservação ambiental. E como é que você atinge isso? Conhecendo, se informando, ouvindo informação, né? Esse é o papel conscientizador de um Parque Nacional Marinho, né? Então, aproveitem essa oportunidade. E mais especificamente no âmbito do tubarão, né, que é o bicho que a gente defende e estuda, vocês estão chegando no melhor lugar do Brasil para ver tubarão. Seja debaixo d'água, seja até de fora d'água, né? Então, aproveitem essa oportunidade, né? Um lugar extraordinário, você consegue ver o tubarão passando na beira da praia e busca informação, vai na palestra, ouve direitinho lá o seu guia. Enfim, acho que quanto mais você conseguir engrandecer a sua experiência turística em Noronha, de fato aproveitando o meio ambiente, mas você está indo para o lugar certo e agindo da forma certa, e depois, na hora que você sair de Noronha, tenho certeza vai sair transformado, vai entender melhor o que é o oceano, sua importância ecológica, o jeito de viver de um ilhéu, né? Os valores do ilhéu. Acho que tudo isso vai enriquecer muito mais. Então, obrigada, Fábio, por essa aula, por tudo. Eu que agradeço a oportunidade e parabenizo pelo trabalho. A palestra é toda quarta-feira, horário de Noronha. Às 7h30 da noite, horário de Noronha, toda quarta-feira. Vai ser um prazer receber todos. Para você que quer conhecer mais sobre o assunto e conhecer melhor nosso entrevistado, anota aí esses perfis no Instagram. Fábio Borges Doc, tubarões.raias.noronha e @onda_iloc, que é o projeto de ciência cidadã nas Ilhas Oceânicas. E antes de nos despedirmos, eu lembro que você já pode programar os seus passeios em Noronha com a Atalaia Receptivo, que desde 1992 proporciona as melhores experiências na ilha, incluindo todo esse conteúdo que a gente oferece aqui no podcast. E se você tiver alguma dúvida, não deixe de entrar em contato. E também eu vou adorar saber a sua opinião sobre esse episódio. Escreva aqui nos comentários e envie para quem vai viver essa experiência em Noronha com você. Um beijo e até o próximo episódio.